Boa tarde a todos. Vou falar um pouco mais sobre o desenvolvimento de tipo de raiz. As raízes da cana-de-açúcar são classificadas como raiz de tolete e raiz de perfil. Na imagem abaixo temos um exemplo de raiz de tolete da cana-de-açúcar. O sistema radicular da cana-de-açúcar é separado em raízes superficiais e raiz de fixação ou raiz de cordão. Na imagem abaixo temos a distribuição de profundidade e a distância lateral atingidas pelas raízes superficiais. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o desenvolvimento tipo de caule. O como é um cilindro ereto, fibroso e rico em açúcar. Tem uma composição de 86 a 92% de caldo, ou seja, água e sólidos solúveis, incluindo a sacarose. A sua sucessão de nós, com uma gema protegida pela bainha da folha, e entre nós. Em cada nós existe uma gema. Essa gema é protegida pela bainha da folha e ramificação do como ocorre via perfilhamento. Ao lado direito temos uma imagem mostrando o segmento do como, que é a estrutura propagativa do tolete e é usado para o selecionamento das lavouras de cana-de-açúcar. O tolete é composto por nós e entre nós, e no nó está presente a gema, o anel de crescimento, a zona radicular, a cicatriz da folha e zona serosa. Agora eu vou falar sobre o desenvolvimento da folha. Em relação à morfologia da folha, a folha da cana-de-açúcar se divide em lâmina foliar, que é a parte superior. A bainha é a parte inferior. As folhas são alternadas, opostas e fixas aos nós do cômodo, correspondendo na folha a cada nó de coloração verde. Vou falar um pouco mais sobre o desenvolvimento de tratos culturais. Os tratos culturais são práticos que motivam melhores condições para o crescimento e desenvolvimento da cultura, durante o ciclo da cana-de-açúcar, desde o seu plantio até a sua colheita, necessitando inovar práticas visando obter lucros em produtividade, oferecer um produto de boa qualidade. Os tratos culturais são tão importantes quanto o preparo do solo e o plantio. É o momento em que são repostos os nutrientes necessários para a planta desenvolver-se, por meio de adubação líquida e da refertigação. Também é o momento em que são controladas as plantas daninhas, pragas e doenças. Desenvolvimento principais de pragas. A cana-de-açúcar é uma cultura que reconhecidamente utiliza baixos níveis defensivos. Entretanto, ela pode sofrer com incidência de determinados insetos pragas que põem em risco a produção da canavieira, sendo os principais. Bronca de cana. Essa praga causa danos diretos e indiretos na cultura da cana. Os danos diretos são causados pelo ataque da praga no como, formando galerias longitudinais e transversais. Isso impede que o fluxo da seiva e pode, pela ação do vento, causar quebra ou tombamento das plantas. Bicudo da cana. Esse inseto causa os maiores danos à cana-de-açúcar na sua fase de larva, sendo assim
Ele se alimenta dos rizomos e da base do como, onde forma galerias e afeta de forma significante a produtividade e longevidade dos canaviais. Estima-se que esta praga possa reduzir em média de 20 a 30 toneladas por 1 hectare. Cigarrinhas das raízes. As cigarrinhas localizam-se nas raízes da cana, local onde facilmente identificadas, já que se formam uma espuma característica na base do como, onde se alimenta e se desenvolve até atingir a fase adulta. Sob condições de alta infestação, essa praga pode reduzir até 25% da produtividade do canavial. Bronca gigante. Essa praga afeta a cultura na sua fase larval. Os prejuízos ocorrem em função de alimentar dos colmos, onde ocasionam os sintomas de coração morto, ou seja, gerando falhas nas brotações das soqueiras. Dessa forma, a bronca gigante reduz a vida útil do canavial, sendo necessária a renovação do mesmo de forma antecipada. Principais doenças: o manejo fitossanitário da cana-de-açúcar pode ser uma tarefa bastante complexa frente à diversidade climática existente no Brasil. De acordo com pesquisadores da Embrapa, cerca de 216 doenças podem infectar a cana-de-açúcar. Dessas, aproximadamente 58 podem ser encontradas em território nacional, porém apenas 10 representam algum impacto para a cultura, sendo as principais. Amarelinho é uma doença ocasionada por um vírus e é transmitida por pulgões. Os seus sintomas incluem a coloração amarela na face superior e a roxeada na fase inferior da nervura central das folhas. O sistema radicular das plantas da cana é prejudicado, reduzindo o teor de sacarose nos colmos em até 50%. Escadadura das folhas é uma doença bacteriana. Esse patógeno se manifesta através de sintomas de escadadura, ou seja, é impossível observar um aspecto de queimadura no limbo foliar. Estrias vermelhas. Doença facilmente identificada devido aos sintomas que causa, resultando da infecção pela bactéria Diasvarax avenae, as da solqueira, relacionada ao tamanho das solqueiras. Mosaico. Essa doença é ocasionada por uma virose que pode ser facilmente transmitida por pulgões. Tem potencial devastador do canavial. Os seus sintomas característicos pela presença de tons verde claros e escuros nas folhas jovens. Ferrugem. Existem dois tipos de ferrugem que podem infectar a cana. A ferrugem alaranjada causa indiferença na fotossíntese, no desenvolvimento e na produtividade da planta. A ferrugem marrom, as estruturas reprodutivas do fungo que são responsáveis pelas epidemas, esporos chamados de uridosporos, emergem das pústulas.